sobre esse artigo. Tá dando para me escutar bem, tá, né? Tá sim, doutora. Né, vai ser esse artigo, tem outro na semana que vem, logo em seguida vão ser dois acho que dia 18 e 25 são dois de doença falciforme, né? E aí hoje o Yuri vai apresentar, né, um guideline sobre o manejo da hemofilia adquirida, né? Que é uma entidade rara, né, mas que vai aparecer para a gente da Hemato, né, e é importante a gente saber o manejo, né, desses pacientes. Yuri, se quiser começar a apresentação. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Yuri, né? Sou residente do segundo ano de hematologia e hoje eu vou apresentar esse artigo que são recomendações internacionais, né? Para o diagnóstico e tratamento da hemofilia A adquirida. Tu parou de compartilhar a tela, não foi, não? Não está Ou só aparecendo? eu que não estou vendo? Não, para mim, pronto, fui eu aqui que apertei no canto errado, tá? Ok. Tá ótimo. Então, iniciando um pouco falando da hematologia ou da hemofilia A adquirida, travou um pouquinho aqui minha tela. Foi. Agora foi. Hemofilia A adquirida é uma entidade bastante rara, né, com a incidência aí em caso a cada 1 milhão de habitantes por ano, sendo que ela tem a sua base fisiopatológica, né, através da produção de autoanticorpos, né, que vão neutralizar o fator 8, né, e esses autoanticorpos neutralizantes, eles são chamados de inibidores. E o acometimento dela pode ser variável, né? Acomete de maneira igual, tanto homens quanto mulheres, e ela tem basicamente dois picos, né? Dois subgrupos de incidência, né? Primeiramente, são os idosos, né? Maiores de 60 anos, e também as gestantes. Sendo que esses pacientes, na sua maioria, né, 50% pacientes, metade dos pacientes apresentam outras doenças, né, sendo as doenças autoimunes e as malignidades mais frequentes. Então, quando a gente tiver o diagnóstico de uma hemofilia adquirida, sempre será necessária a investigação etiológica em relação a doenças autoimunes, aí como o carro-chefe, o lúpus, né, principalmente, e também malignidades, né? Então, sempre é importante lembrar para esse rastreio. Mas nós também podemos ter causas primárias, né? Na gestação, né, no total de casos, corresponde, né, de 1 a 5% dos casos, e geralmente eles podem também ocorrer no puerpério tardio, né, até o primeiro ano, né, após o parto, a gestante ela ainda se encontra, né, com risco aumentado de apresentação da doença. Já nos idosos, né, que é a grande população aqui da doença, acima de 60 anos, com múltiplas comorbidades, geralmente podem ter a doença potencializada através da polifarmácia utilizada, e aí o artigo ele deixa bem claro, né, o uso de antiplaquetários e anticoagulantes. Então, podem ser medicações de risco, né, para a apresentação clínica da doença com sangramento também, já que pode potencializar ainda mais o mecanismos, né, de redução da hemostasia. A grande manifestação clínica da doença vai ser o sangramento. O sangramento na doença ele tem um perfil bem variado, pode ser de casos leves, sangramentos realmente bem inexpressivos, quanto moderados, até mesmo sangramentos com risco de vida. A grande diferença entre a hemofilia A adquirida e a hemofilia A não constitucional, digamos assim, né, congênita, né, isso. Aí a gente tem, a grande diferença vai ser na apresentação clínica do sangramento. A apresentação clínica do sangramento na hemofilia adquirida, ela vai ser baseada principalmente em sangramentos subcutâneos, né, que vai ser observado em 80% dos pacientes,
Então, vão ser sangramentos extensos, né, acometendo grandes proporções, né, do tecido subcutâneo, principalmente membros inferiores, superiores e tórax, né? E aí, além disso, a gente pode também ter associado sangramento muscular, né, gastrointestinal, geniturinário e retroperitoneais. Porém, o mais expressivo que vai nos fazer lembrar realmente é o sangramento subcutâneo. Diferente da hemofilia congênita, a gente não vai ter uma travei aqui, desculpa. A gente não vai ter uma expressão tão importante de sangramento em articulações, né? Então, raramente esses pacientes vão ter sangramentos articulares. Como a doença ela é muito rara, existem poucos estudos clínicos, né, sobre a doença, poucos relatos de caso e também poucas orientações e recomendações sobre a doença. Então, esse é um dos principais objetivos desse guideline, né, de tentar unir e atualizar as recomendações sobre a hemofilia A adquirida. E aí, como método, ele teve o seguinte, né, o grupo, né, esse grupo europeu de atualização em hemofilia, eles já tinham, em 2009, realizado uma revisão, né, de recomendações para o diagnóstico e tratamento da hemofilia adquirida, com os dados existentes na época, e aí eles tiveram como objetivo atualizar essa revisão baseada nos novos estudos que surgiram de 2019 até 2020, que foi o ano que foi publicado esse artigo. E aí ele revisou vários conceitos existentes no relatório anterior e também realizou uma revisão de literatura, né, através do PubMed, para identificar publicações relevantes, né, sobre a doença. E aí eles encontraram esses 6 estudos, né, de 2009 que foram publicados, né, depois de 2009, e desempenharam, né, utilizaram o score grade, né, de nível de evidência, e traçaram várias recomendações para o diagnóstico e tratamento da doença. Sobre o diagnóstico, né, eles abordam que é sempre importante, né, lembrar da possibilidade dessa doença quando a gente tiver sintomas agudos, né, ou sintomas hemorrágicos recentes. Naquele paciente que não tem uma história prévia de sangramento, né, então você vai aplicar um score, por exemplo, de sangramento, né, o BAT, e o paciente ele não tem uma pontuação tão expressiva, né, porque ele realmente nunca teve um sangramento na vida, já que foi algo adquirido a tempo. E outra coisa que vai ser importante para a gente lembrar da possibilidade da doença é a apresentação de um TTPA prolongado, né, sem outras causas que possam justificar, né, esse TTPA prolongado. Alguns pacientes, inclusive, podem ser diagnosticados numa fase pré-sangramento apenas com o TTPA prolongado. E, além disso, nós vamos ter uma atividade reduzida do fator 8, na maioria dos casos, né, em aproximadamente 75% dos casos, esse fator 8 vai estar menor do que 5%. Em 50% dos casos, a gente vai ter o fator 8 menor que 1%, e nós podemos também ter o fator menor do que 40%, né, vou ter que por cento, menor que 40% em 100% dos casos. E a presença de autoanticorpos, os autoanticorpos aqui, eles podem ser detectados por um ensaio que é chamado de Bethesda, que aí tem uma unidade específica, que é a unidade Bethesda, que vai ser feito através de várias diluições, né, com alguns anticorpos, ou através de identificação de anticorpo IgG contra o fator 8, antifator 8, através do método ELISA. O ELISA é bem mais caro do que o método Bethesda, porém é mais fácil a sua aplicabilidade. Já o Bethesda, ele tem várias
características que tornam o teste de alta complexidade e podem atrapalhar um pouco em relação à técnica, caso o profissional seja inexperiente com a técnica. Então, tem esses dois pontos. Porém, ele é bem mais barato do que o ELISA. E se o tempo de protrombina for prolongado, ele deve ser atribuído a outras razões, né? Sempre lembrar de que o paciente ele pode estar fazendo uso de um anticoagulante. Então, você vai ter que investigar, né, se o paciente ele não está utilizando um anticoagulante, que possa ser a justificativa. Você não vai ter que investigar a deficiência de outros fatores que podem alargar o TTPA, como o fator 12. E em alguns casos, os pacientes ainda não começaram o sangramento no diagnóstico. E aí, por isso, a importância de o TTPA alargado, né, ser o único sinal da doença. Todo TTPA alargado, ele deve ter uma abordagem diagnóstica, né, para identificar qual é a etiologia dessa alteração. Inclusive, também nós podemos ter presença do anticoagulante lúpico, né? Então, é outra possibilidade também. Então, a gente deve fazer o fluxo de investigação do paciente com TPTA alargado. E aí, eles propõem o seguinte fluxo, né? Toda vez que a gente tiver um prolongamento isolado do TTPA, a gente vai considerar, né, se o paciente ele não está utilizando algum anticoagulante, ou, por exemplo, é um paciente dialítico, né, que faz uso da heparina apenas na diálise, né? Então sempre lembrar também dessa possibilidade. E se o paciente ele tem um sangramento, né, ou um TTPA inexplicado por qualquer outra parte da investigação, aí sempre devemos levantar, né, realizar o teste da mistura. Se o teste da mistura ele for corrigido, aí nós vamos considerar, né, a deficiência de fatores, que aí os fatores correlacionados, o seu fator 8, né, o fator 9, o fator 11 e o fator 12. Ou também, em alguns subtipos da doença de von Willebrand, nós podemos ter a correção do TTPA. Já se o TTPA for se manter prolongado, mesmo após o teste da mistura, aí deve-se ainda assim realizar, e não foi identificado, por exemplo, um anticoagulante lúpico, né? Deve-se realizar a dosagem, né, sérica da concentração de fator 8. E aí, se o fator 8 ele estiver normal, né, aí vamos lembrar da possibilidade, né, de ser secundária a um anticoagulante lúpico ou algum outro inibidor do fator 8. E se ele tiver reduzido, aí nós vamos lembrar da possibilidade de anemia hemolítica da hemofilia A adquirida. E quando o paciente ele não está com sangramento, né, nós ainda assim podemos considerar baixos títulos de anticoagulante lúpico e deve-se fazer a confirmação da deficiência, né, do fator através de outros testes, né? E quando o paciente ele tem também um sangramento ativo, aí nós devemos também realizar, né, o teste do Bethesda ou a pesquisa do antifator 8 através do ELISA. Alguns outros testes, eles também podem ser realizados, né, por exemplo, os testes com antifator 8 de porcos, né, porcino, caso, por exemplo, a administração, né, de fator 8 porcino seja uma alternativa aí no tratamento do sangramento, como a gente vai observar. E aí, quais as recomendações que ele deixa em relação ao diagnóstico? Todo o diagnóstico ele deve ser considerado, né, sempre que um sangramento de início agudo ou recente for acompanhado por um TTPA prolongado inexplicado pelo fluxograma. E aí ele coloca como nível 1B. Quando a gente tem um prolongamento inexplicável do TTPA, antes de qualquer cirurgia, sempre deve ser investigado e nunca deve ser ignorado, porque um desafio hemorrágico, como uma cirurgia, em um paciente portador da hemofilia adquirida, pode ser um evento catastrófico, inclusive levando ao óbito do paciente. Então, deve-se investigar antes, tentar realizar
o tratamento previamente a um procedimento cirúrgico, principalmente, no caso, um procedimento cirúrgico eletivo. Devemos confirmar o diagnóstico, né, de hemofilia adquirida, testando a atividade do fator 8 e a concentração do inibidor, né, usando sempre o ensaio Bethesda ou ELISA antifator 8, né, nível de recomendação B. E recomendamos também testar inibidores anti-suínos usados em um ensaio Bethesda modificado, se o tratamento com fator 8 de origem suína for uma opção. Por quê? Se o paciente ele já tiver, por exemplo, inibidores em doses elevadas, né, ele coloca acima de 20 unidades Bethesdas, inibidores contra o fator 8 suíno, mesmo você dando a opção do fator 8 suíno, a doença ela também não vai ter, o tratamento não vai ser eficaz. Então, aí deve-se utilizar outros mecanismos hemostáticos. Em relação ao tratamento hemostático, esse paciente, geralmente ele não vai ser um paciente que vai estar já em acompanhamento com uma equipe de profissionais especializados, né? Geralmente vai ser um paciente idoso, internado por outras etiologias, pós-operatórios, né? Internações prolongadas, e geralmente em outras clínicas. Então, sempre é recomendado, né, a transferência desse paciente para um centro especializado, e o seu manejo ele deve ser realizado por um profissional também especializado, já que as consequências, né, de tratamentos inadequados, né, ou não saber abordar o tratamento pode implicar no óbito do paciente. Sendo que a primeira prioridade no tratamento do paciente vai ser justamente controlar as hemorragias agudas e prevenir possíveis lesões, inclusive lesões iatrogênicas, que possam provocar sangramento adicional. E aí toda intervenção cirúrgica e outros procedimentos invasivos, eles devem ser realizados apenas em centros especializados, sempre com aconselhamento especializado. Se for necessário, por exemplo, um acesso venoso central, deve-se preferir, né, o acesso venoso femoral, e a punção venosa ela deve também ser realizada por uma equipe experiente. Um profissional experiente deve sempre estar pronto a realizar esse acesso, evitando profissionais com pouca experiência. A verificação de pressão arterial, nesses pacientes, ela também deve ser desencorajada, e considerada apenas em casos clinicamente relevantes. Realmente o paciente ele tem uma pressão descompensada, porque apenas o ato, né, de aferição da pressão pode levar a sangramentos subcutâneos, né? Então deve-se evitar, e esse sangramento ele pode inclusive se estender ao sangramento muscular, causando uma síndrome compartimental. Sempre que tivermos uma síndrome compartimental, devemos evitar, né, fasciotomia muscular, porque esse procedimento, né, ele pode levar a sangramento descontrolado no paciente e ocasionar o óbito, né, do paciente devido a esse sangramento descontrolado. Então, deve-se tentar ao máximo evitar, né, a fasciotomia. A terapia hemostática precoce, ela pode prevenir a síndrome compartimental na maioria dos pacientes, e esse é o principal intuito, né, também, do tratamento precoce hemostático nesse paciente, porque senão ele vai acabar evoluindo para uma síndrome compartimental, e aí, caso necessite aí de uma fasciotomia, o caso complica bastante. A decisão de iniciar o tratamento, ela vai ser guiada pelo quadro clínico e a relevância do sangramento agudo. Cerca de 70% dos pacientes necessitam de tratamento hemostático. Então, a gente pode também ter uma conduta observacional naquele paciente que tem sangramentos leves, mas, na maioria dos pacientes, aproximadamente 70%, necessitarão de intervenção com tratamento hemostático. Mas podemos, sim, considerar o tratamento observacional, mas aí realmente temos que estar bem próximo a esse paciente. Aqui eles traçam justamente
os principais tratamentos hemostáticos, né, associados à, à terapia, né, para o paciente com hemofilia adquirida, e esse tratamento ele pode ser realizado principalmente quando a gente tem sangramentos clinicamente relevantes, né, ou ameaçadores à vida, e também quando o paciente ele necessitar de de realizar algum procedimento invasivo. E aí ele coloca, né, que a gente pode utilizar o fator 7A ativado, né, e aí na dose de 90 picogramas por quilo, de até 2 a 3 horas, né, de intervalo entre as doses. Também podemos utilizar o complexo protrombínico, e aí dar as preferências ao complexo protrombínico 4, com o fator 7A ativado, e aí a dose vai ser de 50 a 100 unidades por quilo a cada 8 a 12 horas, e deve-se ter uma recomendação de uso máximo dessa medicação de 200 unidades por dia. Podemos também utilizar o fator 8 porcino, e aí esse fator 8 ele tem uma dose recomendada de 200 unidades por quilo, e sempre que eu necessitar realizar essa medicação, ou for a medicação disponível, aí eu necessito antes dosar, né, se o paciente ele não tem algum inibidor antifator 8 porcino detectado. Se o paciente ele tiver inibidor em antiporcino, né, antifator 8 porcino, detectado em doses baixas ou indetectado, aí eu posso utilizar essa medicação no meu paciente. Porém, se tiver mais do que 20 unidades Bethesda, deve-se contraindicar a administração dessa medicação. Caso, por exemplo, a gente não tenha disponível nenhuma dessas 3 primeiras opções para o tratamento, ou o paciente ele tem alguma contraindicação, né, a essas terapias, e o paciente ele está com um desses sangramento importante, ou necessitando realizar um procedimento, aí nessas condições pode-se utilizar, né, o fator 8 humano. O fator 8 humano, ele pode ter um efeito ela pode ser realizada entre 50 a 100 unidades por quilo, e é importante a gente sempre, quando utilizar qualquer um dos fatores, né, sendo o porcino ou humano, monitorar, né, a atividade do fator 8 após, né, o término da dose aplicada. Então, pode ser um dos fatores que a gente pode utilizar para acompanhamento e seguimento. E aí é importante sempre, né, a gente utilizar, dentre as opções, a opção que está disponível, porque não houve diferença significativa, né, nos estudos que foram publicados entre essas 3 primeiras opções. Então, a opção que você tiver vai ser a opção utilizada para o tratamento hemostático. Não há diferença ou benefício de uma sobre a outra. A grande questão é mais em relação ao fator 8 porcino, onde realmente há necessidade da dosagem dos inibidores antifator 8 porcinos, que pode aí atrapalhar, né, ou inclusive encarecer o meu tratamento. Então, damos preferência, né, ao fator 7 ativado, e eu acho que mais facilmente, não sei aqui como é que é no HU, no HEMOS, acho que a doutora Fernanda pode falar melhor, mas eu acho que é mais fácil o complexo protrombínico de disponibilidade, não sei. Isso, exato. Aí, no final a gente fala. Tá ótimo. E aí, quais as recomendações que eles trazem para esse tratamento hemostático? Ele sempre deve ser prescrito, né, quando o paciente estiver com o sangramento clinicamente relevante, independente do título do inibidor e da atividade residual do fator 8. Então, mesmo que o paciente ele tenha níveis, né, moderados, né, de inibidor, ou até mesmo níveis baixos do inibidor, ele deve ser utilizado caso o paciente esteja sangrando. Recomenda também o uso de fator 8, fator 7A, fator 7 ativado, complexo protromínico ou fator 8 porcino, em vez de concentrados de fator 8 humano
ou até mesmo desmopressina para o tratamento de sangramento relevante. Porque o fator 8 humano, né, a gente vai ter um inibidor direto aí sendo produzido pelo próprio paciente, e a desmopressina, nesses casos, ela foi associada a maior chance de eventos tromboembólicos nesses pacientes. Estratégias alternativas de tratamento entre os agentes de primeira linha devem ser usadas se o tratamento inicial apropriado falhar, né? Então, caso você tenha uma falha, né, com o seu tratamento escolhido, sempre deve se trocar, né, para o outro tratamento de primeira linha. Se o outro tratamento de primeira linha não foi efetivo, troca mais uma vez. Não foi efetivo os 3 tratamentos de primeira linha do tratamento hemostático, aí você vai para as estratégias alternativas, que pode ser aí o fator 8 humano ou a desmopressina. Aí, nessas condições, deve-se utilizar. Para o tratamento inicial com o fator 7A ativado, recomendamos a injeção de bolos de 90 picogramas por quilo a cada 2, 3 horas, até que a hemostasia seja alcançada. Além disso, ele recomenda, né, que o tratamento inicial com complexo protrombínico deve ser feito com injeções em bolos, né, de 50 a 100 unidades por quilo a cada 8, 12 horas, até um máximo de 200 unidades, né, por quilo dia. E para o tratamento inicial com o fator 8 por cima, recomenda a dose de 200 unidades por quilo, seguida de doses adicionais para manter os níveis mínimos acima de 50%. Além disso, recomendo o monitoramento cuidadoso da atividade do fator 8 durante a terapia com fator 8 por sino, porque o paciente no início pode não ter títulos de inibidores anti-fator 8 por sino, porém, durante o tratamento ele pode acabar produzindo inibidores, né, e aí ter uma falha de resposta. Então, deve-se acompanhar a atividade do fator 8 para avaliar se realmente o paciente ele está tendo um tratamento eficaz ou se ele está perdendo a efetividade do tratamento com o fator 8 por cento. Sugerem também o uso de concentrados de fator 8 humano recombinante ou derivados de plasma somente se os agentes de primeira linha, né, ou o fator 8 por cento não estiverem disponíveis ou eficazes, e o título de inibidor for baixo. E aí eles não recomendam o uso de desmopressina em situações onde a gente tem derivados de plasma. Por exemplo, se a gente não tiver os derivados de plasma, né, o plasma fresco congelado, né, inclusive pode ser utilizado nessas condições, caso o paciente seja refratário. Se você não tem nenhuma dessas possibilidades, aí sim você vai utilizar a desmopressina. Na presença dessas outras possibilidades, não se deve utilizar de maneira alguma a medicação. E ele também recomenda o uso profilático, né, de agentes de bypass ou do fator 8 por sino para cobrir procedimentos invasivos menores ou maiores. Então, caso o paciente ele necessite realizar um acesso venoso central, né, fazer alguma biópsia, mesmo na ausência do sangramento, ele deve utilizar a opção com tratamento hemostático. Além disso, né, depois que o paciente sair, né, do sangramento, temos que nos preocupar com o tratamento a longo prazo. E aí, era um dos questionamentos dos estudos anteriores, era quando iniciar a terapia imunossupressora. A terapia imunossupressora, ela hoje, sabe, que deve ser realizada, né, desde o início do diagnóstico. Pode ser, inclusive, realizada concomitantemente à terapia hemostática, porque ela pode reduzir o risco de sangramento, encurtando o tempo para alcançar a remissão da doença. Então, ao diagnóstico, você vai iniciar uma terapia imunossupressora. E aí, eles trouxeram, né, 2 conceitos importantes, onde nós vamos acompanhar, né, esse paciente e dizer se o paciente ele obteve remissão completa, remissão parcial, ou se foi refratário ao tratamento com a quimioterapia, com a terapia imunossupressora.
E aí, remissão completa, ele coloca aquele paciente que alcançou, após a terapia imunossupressora, né, o fator 8 normal, um inibidor indetectável, e a imunossupressão foi interrompida ou reduzida às doses usadas previamente por outras comorbidades antes do desenvolvimento da doença e não tem nenhuma recaída. E a remissão parcial é aquela onde o paciente ele alcança um fator 8 maior do que 50%, sem sangramento após a interrupção de qualquer tratamento hemostático por pelo menos 24 horas. E aí as recomendações, né, das terapias imunossupressoras que o artigo vai trazer, ele traz uma comparação de evolução, né, com as recomendações que eles fizeram em 2009, as recomendações atuais e com a recomendação desse protocolo britânico, né, e aí o que a gente observa, né, que atualmente a gente vai dividir basicamente os pacientes em dois grupos, os pacientes que têm um fator 8 maior ou igual a 1%, e uma dosagem do inibidor menor do que 20 unidades Bethesda por ml, menor ou igual. E vamos dividir o outro grupo, que aí é um paciente de maior risco, né? O paciente que tem um fator 8 menor que 1%, ou uma dosagem do inibidor, né? Dos anticorpos, né? Maior do que 20 unidades Bethesda. No paciente de menor risco, a gente vai utilizar corticosteroides, né, de maneira isolada, por 3 a 4 semanas. E aquele paciente, né, que não respondeu, por exemplo, ao corticoide, foi refratário, não está respondendo, eu posso adicionar uma terapia com rituximab, ou posso utilizar também a terapia com a ciclofosfamida. Já o paciente que já tem um fator 8 muito baixo ou altos títulos do inibidor, aí deve-se iniciar o corticosteroide, né? Ele coloca no estudo a prednisona, a prednisolona, associado à ciclofosfamida ou rituximab de imediato, por 3 a 4 semanas. E também, né, posso a mesma coisa. Se, por exemplo, iniciar corticoide com ciclofosfamida e meu paciente ele não obter resposta, eu já posso associar, por exemplo, o rituximab. Antigamente, né, na revisão anterior, sempre a primeira linha, né, era utilizar os corticosteroides com ou sem ciclofosfamida por 4 a 6 semanas. E essa adição da ciclofosfamida, ela era muito subjetiva, principalmente em relação aos pacientes que não eram bastante refratários, que não saíam do sangramento, né, demora de sair do sangramento com tratamento hemostático. E o rituximab sempre ele era colocado como segunda linha. Então, hoje nós observamos, né, que o rituximab ele pode ser utilizado em associação com os esteroides em primeira linha, caso o paciente ele seja alocado num grupo de maior risco. E aí, ele trouxe algumas recomendações também para a erradicação do inibidor, né, desses pacientes. E aí ele traz o seguinte: a terapia imunossupressora em todos os pacientes, ela deve ser realizada em todos os pacientes, porém nós devemos ter um cuidado especial em pacientes frágeis, porque isso pode estar mais relacionado, por exemplo, à mortalidade, principalmente pelas consequências da terapia imunossupressora relacionadas à infecção. Então, pacientes mais frágeis, você pode aí ter um cuidado especial, né? Ter uma dose um pouco menor, né? Um pouco menos agressiva. Porém, a dose que ele recomenda, a gente vai até ver, é 1 miligrama por quilo, né, de peso de prednisona. Ele sugere o uso de marcadores prognósticos, né, para justamente dividir e alocar naqueles dois grupos que eu mostrei para vocês, que é a atividade do fator 8, o título do inibidor, se disponível, para individualizar essa imunossupressão. E aí já decidir de imediato se vai utilizar ou não a ciclofosfamida e o rituximab
ao diagnóstico. Eles sugerem também que os pacientes com fator 8 maior ou igual a 1 unidade por decilitro e um título inibidor menor ou igual a 20 unidades Bethesda, na linha de base, recebam tratamento de primeira linha apenas com os corticoides, por 3 a 4 semanas. E sugerem a combinação de corticoide com rituximab ou agente citotóxico para a terapia de primeira linha naqueles pacientes mais graves, como a figura mostrou. Sugerem estender a observação em pacientes que não alcançam a remissão ou com os imunossupressores de primeira linha, mas apresentam melhora contínua da atividade do fator 8 e título do inibidor. Porque alguns pacientes, após essas 3 ou 4 semanas, eles ainda têm títulos baixos, né, de fator 8 e títulos altos no inibidor. Mas se o paciente ele não tiver com sangramentos excessivos, né, estiver clinicamente bem, você pode estender um pouco mais e observar esse paciente, porque ele pode ainda ser um paciente que alcance a remissão com o tratamento inicial, e sem a necessidade aí de realmente associar outro imunossupressor. Então, poderia ter uma terapia, uma conduta mais observacional. Sugerem também como terapia de segunda linha o rituximab ou agente citotóxico que não foi usado durante a terapia de primeira linha. E para a terapia com corticoides, sugerem prednisolona ou prednisona na dose de 1 mg por quilo dia, por um período máximo de 4 a 6 semanas, seguido por uma retirada crônica, né, tacônica, e aí com desmame, né, da medicação do corticoide. Sugerem o rituximab na dose igual ao tratamento aí dos linfomas, né, 375 miligramas por metro quadrado, semanalmente, por no máximo 4 ciclos. Porém, um estudo realizado na Europa, ele fez o tratamento de pacientes com hemofilia adquirida com uma dose menor de rituximab, 100 miligramas por metro quadrado, e também obteve boas respostas com remissão completa da hemofilia adquirida. Então, pode ser uma possibilidade, aí, principalmente em locais onde o custo, né, é um ponto importante, a gente utilizar uma dose menor do rituximab. Porém, a recomendação do estudo, diante da pequenez desse estudo de 100 miligramas, foi manter a dose de 375 miligramas por metro quadrado. Como terapia citotóxica, a ciclofosfamida na dose de 1,5 a 2 mg por quilo dia, por no máximo 6 semanas. E também, de 2009 para cá, saiu um estudo utilizando, né, o micofenolato de mofetil na dose de 1 grama por dia por uma semana, seguido de 2 gramas por dia, como dose de manutenção. E aí também houve bons resultados. Então, a ciclofosfamida, às vezes, é um pouco mais difícil em alguns locais, e o micofenolato, que inclusive tem uma administração oral, foi uma alternativa importante, né? Então, pode ser também utilizado no lugar da ciclofosfamida. Não recomendam o uso de altas doses do fator 8 humano para a indução de tolerância imunológica na hemofilia adquirida. Então, totalmente proscrita essa indicação. Não recomenda também o uso de imunoglobulina intravenosa, em altas doses, para a erradicação dos inibidores, né? Não houve, os estudos que utilizaram, né, e pesquisaram isso, não teve benefício, e também o custo seria muito alto aqui para o tratamento do paciente. Custo-benefício muito ruim. Recomendo um acompanhamento do paciente após a remissão completa, e aí utilizando o seguinte monitoramento, né, com fator 8, né, mensalmente durante os primeiros 6 meses, a cada 2 a 3 meses, até 12 meses, e a cada 6 meses durante o segundo ano. Isso se possível, né? Mas a gente sabe que alguns pacientes não
podem acabar tendo esse acompanhamento mais frequente, né, por questões próprias do paciente, mas, se possível, recomendado é ter esse acompanhamento aí por longo prazo, né, no mínimo 2 anos. Em gestantes, sugerem a mesma abordagem de imunossupressores em relação aos outros pacientes. Então, mesmo o fluxograma utilizado pode ser utilizado nas gestantes, com o cuidado aí apenas, né, dos agentes citotóxicos, como a ciclofosfamida, né, e o micofenolato, porque eles podem ser teratógenos. Eles recomendaram também a tromboprofilaxia, né, de acordo com as diretrizes da Sociedade Americana de Hematologia, se o fator 8, né, a concentração do fator 8, ela retornar aos níveis normais. Então, o paciente ele pode normalmente realizar tromboprofilaxias, pode também utilizar, né, terapia com antiplaquetários ou também anticoagulantes orais, caso esses valores do fator 8 eles tenham retornado à normalidade. Então, era isso, obrigado. Obrigada, Yuri, pela sua apresentação, né? Eu vou falar algumas coisinhas aqui, depois vocês podem perguntar, certo? Alguma dúvida que tiverem. Né, só pontuando, né? Lembrando que o Yuri já apresentou, né, algumas coisas, outras que eu vou adicionar. Sempre que a gente vê um TTPA alargado, né? É aquela coisa, o básico, né? Mas o básico nem sempre todo mundo lembra. A gente tem que perguntar o porquê que esse TTPA está alargado, né? Então, não posso só me satisfazer até com o TTPA alargado e ponto final, tá? Então, é importante o quê? Né? A gente vê a história do paciente, justamente, se o paciente tem um sangramento, a história principalmente do paciente que está sangrando, se é um sangramento recente, né? Se tem histórias hemorrágicas prévias ou não, tá? História de medicação, como o Yuri já pontuou, tá? E vai ser fundamental aí o teste da mistura, né? Já que, em teoria, já que na hemofilia adquirida, a gente vai fazer o TTPA, e quando a gente fizer o teste da mistura, não vai ter uma correção total, tá certo? E aí vai ser um divisor de águas, certo? Então, quando eu tenho um TTPA alterado, que eu não tenho uma correção com o teste da mistura, eu vou pensar em duas coisas, né? Ou o paciente tem um anticoagulante lúpico, ele tem um inibidor contra algum fator, a coagulação da via intrínseca, né? E aí, normalmente o paciente que tem anticoagulante lúpico, você não espera uma história de sangramento, né? Normalmente é um paciente que tem ou não sangra, mas ou trombosa, né? Mas aí a gente faz, né, o anticoagulante lúpico, que nesse caso do paciente com hemofilia adquirida vai dar negativo, e você vai ver os fatores da via intrínseca. Então, como a hemofilia, ou o inibidor contra o fator 8, né, acaba sendo um dos mais comuns, a gente vai ver a dosagem do fator 8 e o inibidor contra o fator 8, né? A gente faz aqui também, né, mede unidades Bethesda, né, vocês até já acho que já viram em outras sessões, né, em outras discussões. E aí a gente teve alguns casos de hemofilia adquirida, né, no EMOLSE, teve alguns que eu não acompanhei de perto, que foram mais ou menos em 2020, eu não estava tanto lá na Coágulo, tá? Mas a gente teve um recente, um paciente que deu entrada, um paciente de 70 e poucos anos. Eu lembro que esses outros, acho que foram 3 pacientes mais ou menos na mesma época, que eu lembro que a Luane e a doutora Rosângela comentaram comigo. Eram pacientes, assim, eu lembro, eu vi no meu ambulatório, já agora, elas vêm só em acompanhamento mesmo, pelo menos 2 que eram mulheres, certo? E eu lembro que elas utilizaram não só corticoide, mas elas utilizaram outra terapia associada, porque não tiveram uma resposta só com corticoide, tá? Mas eu não vou lembrar detalhes delas em relação a como era o nível do inibidor, nada disso, não. Mas esse agora recente que teve, né? Como é que foi? Um paciente de 70 e poucos anos, que de comorbidade tinha hipertensão e ele era acamado por uma sequela de poliomielite, então ele tinha, né, um membro inferior mais atrofiado, e aí ele era cadeirante, certo? Tá dando para me escutar, né? Porque a internet aqui é meio ruim. Tá sim, doutora. Pronto. E ele deu entrada no hospital particular de Fortaleza, com hematúria e hematomas, certo? Primeiro, hematomas mais na região do braço, até algumas equimoses, certo?
mas aí depois se notou muita dor. Foi na coxa direita, na região de coxa direita, na face posterior da coxa, certo? Muita dor. E aí foi feito o ultrassom, teve queda da hemoglobina, foi feito o ultrassom, e o ultrassom viu um hematoma extenso na coxa direita. E aí, quando foram dosados os fatores da coagulação, quer dizer, feito o coagulograma, tinha plaqueta normal, TAP normal e o TTPA bem alargado, certo? Eu tenho até aqui no pulse, porque depois que a gente viu, né, foi discutir o caso, mandaram os exames para cá, ele tinha um TTPA de 36,6 segundos, a relação de 3,37, que não corrigiu com o teste da mistura, certo? E aí chamou nossa atenção, né? Esse paciente não tem sentido a gente pensar que ele tem anticoagulante lúpico, um paciente que sangra, né? E aí, quando foram fazer os testes, ele tinha, tá aqui aberto, ó, ele tinha um fator 8 de 0,5%, né? O paciente não só, né, não tomava nenhuma medicação, nenhum anticoagulante, nem nada de heparina, nem nada, e não tinha história hemorrágica prévia, era um paciente de 70 e poucos anos que nunca teve problemas de sangramento na vida, a gente tinha passado por várias cirurgias, né? Aí o fator 8 dele era 0,5%, né? Equivalente a uma hemofiliar grave, né? Quando a gente pensa nas hereditárias. E a pesquisa do inibidor do fator 8 positiva de 16,5 unidades Bethesda, tá? Então, quando a gente entra naquele quadrinho, né, que o Will mostrou, ele tinha inibidor menor que 20. Então, a gente começou o corticoide para ele. Eu vou começar utilizando 1 miligrama por quilo dia. Nesse meio tempo, ele chegou a reinternar por uma hematose na região, foi hematoma na região glútea e na coxa direita, contralateral, né? Ele forçava muito, porque ele ia tomar banho, ele tinha uma certa autonomia, apesar de ser, né, dependente, ele fazia algumas coisas, tentava fazer, tinha o seu jeito lá de se locomover, né? E aí fez esse outro hematoma durante esse uso de corticoide, né? Tanto na primeira como na segunda vez, a gente fez o complexo protrombínico parcial ativado, então realmente o CCPA acaba sendo, né, das opções que a gente tem, que é o CCPA, o fator 7 recombinante. O CCPA acaba sendo mais fácil, porque o Ministério libera mais facilmente o fator 7 recombinante, o fator 7 ativado recombinante, ele tem um custo maior, certo? E ele fez CCPA tanto no primeiro internamento como no segundo, enquanto estava fazendo corticoide. Nesse segundo internamento, ele só tinha mais ou menos 2 semanas de corticoide. E aí a gente vê que realmente esses títulos de inibidores demoram sim a cair, né? Quando foi com 4 a 5 semanas mais ou menos de prednisona, acho que mais ou menos com 3 semanas a gente dosou o inibidor, justamente porque a gente estava preocupado com esses sangramentos, e ele já tinha caído pela metade. Com mais de 4 semanas, a gente dosou, eu posso até mostrar para vocês, estou aqui com o pulse aberto, pulse saúde, e a última dosagem de inibidor dele, depois de uns 4, 5 semanas de corticoide, foi o fator 8 subiu para 26,2% e o inibidor caiu de 16 para 1,9, né? Então, ele completou 6 semanas de corticoide agora, está desmamando corticoide, né? Ele respondeu ao CCPA, né? Então, assim, o que a gente pode fazer no sangramento, né? A gente acaba fazendo aqui o CCPA e observa respostas. Se o paciente realmente não tem uma melhora, a gente muda para o fator 7 ativado, né? Recombinante. Enfim, né? Nesse caso, a gente fez corticoide, só corticoide justamente por essa questão do título, né? O título do inibidor ser menor que 20. E o paciente respondeu bem, a Luane até comentou comigo que foi o primeiro paciente que ela viu responder só com corticoide, que essas outras que ela tratou antes tiveram que fazer outra linha, que eu não estou lembrando agora, eu acho que foi ciclofosfamida, certo? Esse paciente está sendo, essas outras pacientes que a gente teve, duas que eu atendi recente no ambulatório que estavam só em controle e tudo mais, né, mas estavam super bem, sem nada, fator 8 normal, TTPA normal, tudo normal. Eu sei que elas ficaram como primária mesmo, não tiveram nenhuma doença autoimune, nem neoplasia associada, e esse paciente também. Até agora a gente não conseguiu rastrear nada não conseguiu achar nada de neoplasia nem de autoimunidade para ele, não, certo? Acho que é isso. Aí abri para perguntas aí, se eu souber responder. Doutor, eu fiquei na dúvida em relação ao fator 8
porcino, né? Se é disponível no Brasil e primeiro se é disponível no Brasil, né? Ou se a senhora já teve alguma experiência de utilizá-lo. Certo, não, ele não é disponível, certo? Pelo menos aqui a gente não tem, não acredito, eu acho que não é disponível em nenhum canto do Brasil, certo? Eu sei o que foi visto, certo? É que eles têm, tipo, os inibidores que a gente faz contra o fator 8, eles não reagem com o fator 8 porcino. Então, foi estudado, né, a hipótese de fazer uma molécula híbrida lá de humano com porcino, né, de molécula humana e porcino para ver, para tratar paciente com inibidor, já que esse inibidor não vai reagir ao fator 8 porcino, certo? Aqui a gente não tem, posso ver se tem alguma outra região do Brasil, a gente pergunta, certo? Então a gente não tem nem o fator 8 porcino, nem o recombinante porcino, e nem faz o teste do inibidor contra o fator 8 porcino, certo? Então, aqui na nossa prática, o que a gente vai utilizar mesmo para tratamento do paciente com hemofilia adquirida vai ser o CCPA ou o fator 7 ativado recombinante, certo? Certo, entendi. Mais alguém? Doutora, Ninguém? aqui na dúvida, no Hemócio, então, realiza o teste Bethesda, né? Sim, E sim, aí, a pesquisa de inibidor. no laboratório de coagulação, né? Isso, tanto para os nossos pacientes, né, que têm hemofilia, que eles, pelo menos anualmente, os pacientes com hemofilia com um fator 8 menor que 2%, eles têm que fazer pesquisa de inibidor contra fator 8, né? E como para esses casos de hemofilia adquirida, né? Tem sim, certo? Certo. E nesse caso que a senhora trouxe, então, o paciente, ele configuraria como uma resposta parcial, né? Exato, com uma resposta parcial. Ele não está sangramentos. No último exame que a gente teve, a gente vai repetir o inibidor dele. Vamos ver como é que ele vai ficar. Pode ser que de repente a gente tenha que começar outra linha, se ele, né? A gente vai ver como é que ele vai ficar. Mas a Então, princípio, uhum. pode dizer. Foi mantido, então, o corticoide por mais de 6 semanas, né? Com uma terapia de Foi, só expectativa. que a gente, por 6 semanas, e aí com 6 semanas a gente começou a desmamar. Ah, Esse entendi. inibidor que ele fez foi com pouco menos de 6 semanas, certo? Certo. Foi com menos de 6 semanas, mas você vê que ele clinicamente está melhorando, a velocidade assim, de queda do inibidor dá para ver. A Lani disse que com outras experiências que ela teve, porque assim, a primeira vez que eu trato é realmente um paciente com imunidade adquirida, né? Esses outros que eu vi já bons, eu nem conto, né? Sim. Mas, assim, ela disse que realmente vê que a demora de baixar o título, né? Mas você vê caindo, né? Então, a gente viu que com 2, 3 semanas ele estava com 8 de inibidor, ele começou com 16, agora estava 1,9, quase negativando. Então, por isso que a gente acabou persistindo. E agora ele já passou das 6 semanas, mas aí tá em desmame, certo? Ele vem para consulta, deve trazer um novo inibidor agora. E aí a gente vai ver. O que a gente espera é que tenha zerado, né? Agora, pela velocidade aí que as coisas vão acontecendo. E desses anteriores, algum utilizou o micofenolato, que eu achei bem Não, interessante ser oral, né? eu Ajuda. não tenho certeza, ó. Não tenho certeza, certo? A gente existe ciclofosfamida oral, né? É Porque verdade. a gente não tem no SUS, né? Assim, nem sempre tem. Uma época que tinha. Assim, às vezes tem, às vezes não, eu acho. Mas existe, né? E eu não lembro se alguns do fenolato, porque, como eu disse, não acompanhei, só vi rapidamente um retorno, assim, uma vez. Eu tenho certeza que eles usaram, eu acho que foi ciclofosfamida. E teve algum que eu acho que usou, chegou a usar rituximab. Mas aí eu posso até depois revisar os prontuários e dizer para vocês. Viu? Tá certo. A Loni também lembra bem direitinho, porque ela acompanhou, foi ela, o David e a doutora Rosângela, eu acho. Acho que eles lembram direitinho. Né? Porque são casos raros, né? Todo mundo. É, Certo? Mas acho que é isso, né? A gente pode encerrar. acho que o Daniel Eu levantou. tinha só uma pergunta. Daniel? Tem Oi, Daniel. indicação. Oi, doutora. Eu tinha só uma pergunta. Tem indicação de investigar neoplasia oculta, alguma coisa assim nesses pacientes quando eles aparecem com o Sim, inibidor do sim. fator 8? O Como ideal é aqui é feito.
fazer rastreio, né? Fator reumatoide em relação à doença hematológica, ótimo, doença autoimune, né? Pelo menos um fator reumatoide. E de rastreio de neoplasia, esse paciente da gente agora, ele fez tomografias, certo? Ele tinha uma função renal normal, a gente acabou optando por fazer logo tomografia com contraste. A gente fez PSA, e ele também tinha história de tabagismo, então, né, a gente pensou logo em alguma coisa no pulmão e tudo, mas não tinha. E a gente fez fator reumatoide, e a gente estava pensando em fazer, como é que se diz, endoscopia e colono, né? A gente só não fez por todo o contexto, ele estava sem condições. Tanto tinha, porque assim, né, para fazer, tinha que fazer CCPA, e aí, né, no paciente já estava sangrando, com dificuldade de locomoção, tinha muita dor. Imagina, você tem um hematoma enorme, era enorme, gente. É porque eu não estou com ultrassom dele aqui, mas senão eu vou dizer para vocês o volume. Acho que eu não tenho aqui no meu celular, não. Então, assim, ele já sentia muita dor, né? Então, assim, a gente está deixando para fazer no segundo momento, né? Mas logo, uma endoscopia e uma coluna. Mas, assim, a princípio, você tem que investigar, sim, certo? Pelo menos com o básico, assim, né? Ver exame físico. Tem paciente que não tem condições de fazer, mas todos esses exames, faz pelo menos um raio-x de tórax, um ultrassom abdominal, tá certo? Mas tem sim indicação. E outra coisa que eu fiquei me perguntando, não é para fazer fasciotomia se o paciente fizer síndrome compartimental? Eu entendi que é arriscado, mas e se fizer síndrome compartimental, aí eu faço o quê? Deixa eu ver aqui o que é que ele colocou, não lembro dessa parte não, ó. Qual foi a parte? Eu tô com ele aberto aqui. Eu não me lembro que é a parte, mas ele colocou que deveria se evitar, né? Realmente só caso o paciente esteja com uma síndrome compartimental bem extensa, né? Grave. Na verdade, todas são graves, mas ele colocou assim, deixar como última opção, porque na realização da fasciotomia tem um risco de sangramento De sangramento, piorar, né? e não ter controle. Eu acho que tem que ser bem discutido, né? Acho que tem que ser, se for fazer, né? Um cirurgião de muita experiência, né? Aí vai fazer o CCPA, o fator 7 ativado recombinante antes, mas deve ser realmente em casos selecionados, né? Graças a Deus, dos pacientes que a gente teve, nenhum apresentou, não. Mas, claro que também você chega um ponto, né, que risco-benefício acaba tendo que fazer o procedimento, e acho que tem que todo mundo saber que é um procedimento arriscado, mas em algumas ocasiões vai ter que ser feito, mas não é proibitivo, não. Mais alguém? Podemos encerrar, então? Yuri, obrigada, viu, pela apresentação, foi ótima. Obrigado, doutora. E aí, pronto. E a gente